Hoje nós vamos iniciar mais um podcast. A minha convidada é uma pessoa que eu admiro muito. Vocês estão vendo aí que as mulheres desse podcast têm uma história muito potente, uma história linda. E fala também de um pouquinho de saúde mental, um pouquinho do romance, um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de tudo. E não seria diferente com essa convidada. Ela é psicóloga, ela é consteladora, ela é dessa área da bruxaria que vocês falam que eu sou bruxa, né? Então, ela é minha mentora nesse lugar da constelação, eu admiro muito ela. Ela também é cristã, então é uma pessoa que eu me espelho muito. Então, eu vou apresentá-la para vocês nesse momento. Damares, muito obrigada, né, por você aceitar esse convite, me sinto honrada. E quero que você possa, né, se sentir livre a falar um pouquinho de tudo, da sua vida, do profissionalismo, de tudo que aconteceu e também da espiritualidade no testemunho da sua vida. Então, sinta-se à vontade e conta pra gente um pouquinho, já assim, como que você escolheu a sua profissão, a psicologia, como que ela te encontrou, o que aconteceu que você virou consteladora no meio do caminho. Conta e compartilha um pouquinho com a gente. Certo, Tati, eu que agradeço, né, por ter me convidado. Para mim foi um privilégio também te conhecer como aluna e agora como entrevistadora, né? A psicologia, desde adolescente, as pessoas sempre viram em mim uma pessoa em quem eles pudessem confiar, né? Então, os amigos vinham contar coisas, as amigas, eu já fazia parte de grupo de jovens da igreja, fui líder de grupo de jovens com 14 anos. Então, assim, eu era jovem, mas era uma jovem envelhecida, vamos dizer assim, né? Uma jovem madura, senhora. isso. E aí, com tudo isso, eu pensava assim, nossa, que interessante trabalhar com pessoas. Hoje eu tenho uma fala que é assim, eu falo que eu gosto de gente. Tem pessoas que gostam de plantas. Se me derem plantas, elas morrem. Então, assim, se me der animais, eles precisam latir ou miar para eu dar comida. Eu gosto de gente. Então, esse gostar de gente foi desde sempre, né? Fui para psicologia por gostar de gente, por querer cuidar de gente, me encontrei e também, assim, sincero e honestamente, fugi de matemática, de cálculo, não, né? de física, que não é, né? Cedo eu percebi, assim, no ensino médio, que não era o meu forte, as exatas. Então, né, as humanas era aquilo que eu gostava, isso casou com a questão de poder cuidar de pessoas, me importar com elas, ouvi-las, e fui para a psicologia. Hoje eu estou psicóloga há 32 anos, é uma jornada, né? De 32 anos, eu brinco, já deveria estar aposentada, mas não, vou seguir. A psicologia sempre foi para mim mais do que uma profissão, uma missão, um desejo de cuidar do outro. Como você sabe, eu trabalho muito, tenho uma agenda bem cheia e não me é cansativo. Para mim é um privilégio, é algo que é bem leve. Ah, mas você ouve, eu falo, mas o que eu ouço é do outro, não é meu, né? Eu direciono, então foi dessa forma. A constelação, ela veio num momento bem ímpar, assim, da minha vida, né? Eu fiz psicologia na UEM e eu sempre me achei meio bicho da goiaba, assim, no sentido do estudar, né? E aí as pessoas me falavam de constelação e eu olhava de olho torto e falava assim, ah, mas... Quem não olhava, né? Como assim? Você acha que eu vou fazer uma constelação, que eu vou me render a uma sessão? Alguém que... Para mim é charlatanismo, a pessoa chegar e me dizer que em uma sessão... E aí, então, eu conheci uma pessoa, né, estive separada, eu tenho um primeiro casamento, onde eu tive a minha filha, e eu me separei. E nesse período que eu fiquei separada, eu conheci uma pessoa, que foi a pessoa que me levou para a constelação. E ele falava assim, olha, se você tem problemas com a sua filha com o pai dela, por que você não faz constelação por ela? Porque eu falava, porque eu não acredito. E aí a gente ia para São Paulo, né? Por um motivo de estudo, nós estávamos fazendo coach lá em São Paulo, e ele falou assim, eu vou pagar uma constelação para você, né, e na época, assim, R$500, isso era 2014, né, vou pagar, e aí, se não der nada certo, se for isso aí que você está pensando, você ri da minha cara, e se for bom, você vai estudar e vai praticar. Falei, negócio fechado, e eu sou daquelas que pinga sangue, se eu prometer, eu cumpro, entendeu? E eu fui lá, e eu fiquei chocada. Aquilo é como se alguém tivesse rasgado um véu na minha frente, uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela me deu aqueles bonecos e eu coloquei os bonecos sobre a mesa. Não disse uma palavra para ela, a não ser o que eu queria constelar e quem eu era e quantos irmãos e tudo aquele que nós, né, que consteladora chamamos de sistema, né, colher o sistema. Ela colheu o meu sistema. Ah, teu pai está vivo, morto, você tem irmãos, você tem, né, os dados, filhos, os dados, né? dados de informações básicas para montar a constelação.
E então, quando ela colocou, e ela me disse assim, interessante, esse casamento acabou porque esse marido nunca entrou no sistema, porque não tinha lugar para ele. E eu fiquei olhando para aquilo e o boneco dele estava indo embora de costas. Ela falou assim, então, esse boneco aqui, que está de mão dadas com o seu boneco, é o seu pai. E você tem uma lealdade muito grande com o seu pai, que você não iria casar com uma pessoa que fosse dar certo, porque aí você teria que tirar o teu pai desse lugar. E eu fui ficando chocada, irada. E fazia sentido. Todo. Sabe, porque eu passei a minha vida, até hoje, eu falo assim, você teve um bom pai, Tati? Lamento, mas não foi melhor que o meu. Eu tive o melhor pai do mundo. Meu pai foi super, ele me discipulou na infância, ele me ensinou a Bíblia, ele me ensinou bons preceitos da vida, princípios. Então, meu pai, ele meio que sempre ficou num pedestal de um pai e automaticamente de um homem. Sim. E eu teria que tirá-lo dali para colocar um marido, né? Hoje eu tenho um marido que ocupa esse lugar tranquilamente, mas depois da constelação. Né? Então, a constelação ela me desvendou muitas coisas. A minha lealdade ao meu pai, essa questão das crenças limitantes de não permitir, né, negar o sistema, uma série de coisas, tá? Então, a constelação foi nesse sentido. Eu fui lá e fiquei maravilhada com o que eu vi, voltei de lá com um curso marcado para estudar. Que legal, né? Porque na nossa profissão, na psicologia, a gente às vezes repete uma fala, né? Não é validado pela ciência, mas sem experimentar, né? A gente vê alguns videozinhos aí do pessoal metendo a boca, mas peraí, será que essa pessoa estudou? Ou ela experimentou? Porque a constelação, eu acho que, até quando as pessoas vêm me falando assim, eu nunca fiz, você pode me explicar? É até assim um pouquinho difícil de explicar, porque a pessoa precisa sentir, eu acho que a pessoa precisa experimentar e se entregar. E aí, o que vai percebendo que vai fazendo sentido, é impossível, de alguma forma, a gente não se comprometer com isso, né? Sim, e também nós precisamos olhar a história da ciência, né? Porque, assim, a medicina não foi medicina, ela se tornou medicina ciência, né? Mas os médicos inicialmente eram chamados de açougueiros. Isso faz muito tempo. A psicologia já foi empírica, as pessoas questionavam se a psicologia era ciência. Eu entrei na psicologia há 32 anos atrás com aquele preconceito, né? Hoje não, hoje a psicologia está no ápice da pirâmide, né? Linda. Mas a psicologia também levou um tempo a se tornar ciência. A constelação está fazendo esse caminho. Sim. Esse caminho de ser reconhecido. Mas faz todo sentido. Quem faz uma constelação, quem se dispõe, como eu me dispus a uma sessão de constelação, nunca mais deixa de fazer. A não ser que a pessoa faça com alguém profissional que aí a pessoa não entende aquilo. Mas se ela fizer com um profissional que vai fazer bem feito, que vai fazer ela entender, ela nunca mais vai abandonar a constelação. Eu sou prova disso. Nós duas, né? Porque eu acho que quando a gente encontra esse lugar e começa a fazer sentido, como é que você vai abrir mão de algo que faz sentido? Agora, é diferente você ter que construir um sentido, estudar mais, não se jogar, né? Então, são coisas que você fica com dúvida no coração. Agora, quando você experimenta, nossa, a hora que você vê lá o seu sistema e coisas que você fala, meu Deus, eu preciso mudar isso aqui para minha vida dar certo, então eu vou tentar. E aí, quando você muda e dá certo, não tem como a gente abrir mão desse lugar, né? Eu digo, Tati, sem assim, nenhuma preocupação do que vão pensar. A minha vida é um divisor de águas, antes e depois da constelação. E eu sou uma psicóloga bem conceituada na cidade. Eu sou uma psicóloga há 32 anos, né? Fui docente da psicologia. Então, assim, eu digo que a minha vida emocional, a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida relacional, ela é um divisor de águas do antes e do depois da constelação. E aí, pegando então esse gancho do divisor de águas, compartilha um pouquinho pra gente, então, assim, o que ela mudou, né? Qual que era o momento que você tava, que daí ela entrou, e o que mudou depois, né? O que aconteceu nesse divisor de águas aí? Sim, aconteceram muitas coisas, né? A primeira questão, eu me tratei para relacionamentos, que é aquilo que eu disse, né? Eu tive um casamento de 23 anos, não foi uma leviandade, foi um casamento sólido de 23 anos, que não deu certo. Tem uma filha, né? Tem uma filha de 26 anos, né? E não é culpa do outro, nem é culpa minha. Foram erros desses sistemas que não estavam prontos e muitas coisas aconteceram. Então, na constelação, eu enxerguei coisas que eu tratei
candidatei para estar pronta, até mesmo a pessoa que eu falo que eu tive, um namorado que me levou para a constelação, e que também não era a pessoa, ele também estava se tratando e eu não deu certo, né? E depois estou num casamento há 6 anos, quase 7 já, e eu vejo assim, o que é um relacionamento? Por quê? Porque eu trabalhei, eu quebrei muitas coisas, muitos padrões de relacionamentos na minha família, sabe? De crenças limitantes. A outra questão, assim, né? A questão do dinheiro. Eu sei que, né? Você me colocou assim, num dos programas de vocês, né? A mente, e eu fui te perguntar assim, Tati, não ficou claro para mim, né? Mas depois eu entendi as crenças limitantes, né? A crença limitante para mim, a minha filha mais nova do que eu, um dia ela disse para mim assim, mãe, você não aluga as salas que você tem para alugar, porque você tem uma crença limitante que só se ganha dinheiro trabalhando. Mãe, você passou a minha vida falando para mim assim, Júlia, a gente ganha dinheiro trabalhando, que você ia trabalhar porque o dinheiro ganha. Ela falou assim, mãe, não é verdade. Tem pessoas que ganham dinheiro sem trabalhar. Aquilo, assim, rasgou na minha frente. Eu falei, uau, essa menina é uma garota. E ela já aprendeu tanta coisa com a constelação, né? Então, assim, quebraram crenças limitantes da minha forma de ver o dinheiro, da questão também. Eu entendi, porque, assim, o que é muito interessante deixar claro para o público, que a constelação, ela não é religião. A constelação é uma técnica baseada em informação. Então, apesar, né, da questão da psicologia, a constelação, o primeiro ato da constelação, quando você coloca os bonecos sobre a mesa, aquilo é projeção de inconsciente. O segundo momento é informação. O que é informação? Física quântica. Então, eu mudei muita informação do meu sistema de origem, informações que eram verdadeiras, né, mas que era verdade para aquele momento do meu sistema. Eu não estou criticando, nem passei a criticar o meu sistema. Eu passei a aceitar que aquelas verdades para aqueles momentos já não eram mais as verdades para o meu momento. Né? Então, assim, quebrou muita coisa financeiramente. Se as pessoas que me conhecem bem de perto, elas vão ver que eu sempre fui próspera, sempre trabalhei muito, mas, assim, o que conseguiu, o que melhorou, vamos dizer assim, a minha vida financeira depois da constelação foi gritante. Tá? Então, relacionamento com a minha filha, poder ajudar a minha filha a tratar o relacionamento dela com o pai dela, né? Porque, assim, hoje eu compreendo claramente, ela é metade desse pai que eu deixei de amar, que eu me separei, mas eu me separei. Ela não, é o pai dela. Então, honrar, respeitar, são tantas coisas. Nossa, isso é tão importante, né? Porque dentro de um divórcio, existe ex-marido, mas não existe ex-pai, né? E aí é onde a alienação parental até acontece, né? Porque daí é a criança, ou, né? Mesmo, nem criança, né? Mas o filho tem talvez uma necessidade de tomar um lado. E ela né? Ela pertence aos dois lados, né? Se as mulheres pudessem compreender isso, com certeza muita coisa. Quando você nega, né? O ex-marido, você nega metade do seu filho. Pois é, né? Olha só, né? A importância de compreender tudo isso, Sim. né? E tudo isso eu fui compreender. É bem verdade que, assim, eu tinha compreensão de muita coisa através da Bíblia, de uma vida cristã, assim, mas a constelação, ela me esclareceu coisas emocionais, onde eu estava travada. E a experiência, né? Porque daí aí eu acho que entra um pouquinho até da neurociência, porque daí a constelação vai te trazer uma experiência de uma vivência que o seu cérebro vai registrar como uma sensação emocional diferente da gente ler a Bíblia. Não que buscar a Deus e ter uma experiência, né, da presença de Deus não seja uma experiência para o cérebro, né? Mas eu acho que isso marca a gente de todas as formas, no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa emoção, na nossa história. Porque acho que tudo isso vai ficar muito mais evidente na sua posteridade, né? Com Porque certeza. você quebrou tanta coisa aí, e aí lá na frente é que a gente não consegue mensurar, né? Sim. Mas lá na frente, os netos, bisnetos, né, as posteridades vão poder agradecer a Damares de hoje, né? Eu espero. Muito importante. E dentro, assim, então, desse contexto da constelação, qual foi a constelação, né, que mais te chocou, que você falou assim, nossa, essa constelação aqui foi incrível. Na verdade, assim, cada constelação que eu faço, eu falo, nossa, né, parece que não tem, assim, um se adaptar, né, porque cada informação que chega, cada ciclo que vai se quebrando, cada pessoa que vai se libertando, cada pessoa que vai se encontrando no seu sentido, renova a gente, né. Mas teve alguma que, de alguma forma, te impactou? Teve. Bom, eu faço constelação de bonecos e faço constelação de grupo com pessoas, né?
E chegou para mim um rapaz, foi a constelação assim que mais me chocou. Chegou para mim um rapaz e disse assim: Damares, a minha avó foi engravidada pelo pai dela. Foi um incesto. E ela perdeu o bebê. E eu gostaria de... depois a minha mãe, né? Depois ela teve a minha mãe, né? E eu sou o neto. E eu vejo muitas coisas, assim, na área sexual, no meu sistema familiar. Eu queria constelar isso. Eu queria constelar essas questões dos homens da minha família, do incesto, da promiscuidade, né? E aí eu montei as pessoas, né, para formar o sistema dele e coloquei uma pessoa lá que ia ser esta avó. Como você já participou, você sabe, eu convido as pessoas aleatoriamente, as pessoas que estão ali e que vão lá, primeiro assistem, entendem o que é, para depois ir participar, né, sabendo o que é. Ninguém vai participar sem saber. E eu convidei uma pessoa para ser essa avó, mas a pessoa não sabe quem ela é. E era naquela parte de baixo ali da minha casa, ainda não era na parte de cima, então tinha um gramado. E quando essa pessoa começou a sentir a informação, a receber a informação inconsciente dessa pessoa, que não é espiritismo, não é informação do inconsciente coletivo do Jung, né? Ela começou a sentir dores na barriga e foi para a grama, e essa moça, ela gritava, ela urrava. E aí eu chamei a pessoa que representava os ancestrais, fui até lá e falei, peça perdão. E aí a gente fez toda a representação da informação, ele ajoelhou, pediu perdão, e eu perguntava ela falava assim, eu não quero vê-los, eu não quero, porque toda a história dos homens que abusavam de mulheres e tudo mais. E aí quando eu pergunto para ela assim, quem você quer, quem pode te abraçar? Aí ela diz que é esse menino, que é o neto que pediu para constelar. E a pessoa que representava ele, porque a pessoa é sempre um representante, foi lá, abraçou, enfim. Acalmou tudo e ficou tudo bem. Passou-se umas 2 semanas, a moça que representou a avó me procurou. E foi o que mais me chocou. Ela disse para mim assim, Damares, eu sonhava com abuso, noite sim, noite não. E eu já tinha até feito terapia, constelado, eu sonhava. Até aquele dia, quando eu representei aquela mulher que passou por um incesto, eu fui curada. Nunca mais eu sonhei, nunca mais eu tive medo, nunca mais nada. E aí eu fui procurar na minha história. E eu descobri que muito lá atrás, daí eu fui atrás da minha mãe, contei para minha mãe, muito lá atrás também houve incesto. Também houve a história de um tio que... Então eu estava carregando por amor e lealdade a essa, né, tia-avó distante, eu estava carregando isso e eu tinha pesadelos e eu tinha... E tudo isso é informação. Porque para as pessoas entenderem, né, desde que o mundo é mundo, a informação está aqui. Informação que a Terra foi quadrada. Ok, ela está aqui, mas ela não me serve para mais nada. Mas ela não deixa de ser uma informação. Se não tivesse sido desmistificado essa informação por estudo científico, eu até hoje ia achar que a Terra era quadrada. Só que eu olho para as duas informações e escolho qual que me faz sentido. No nosso inconsciente, nós entramos em contato com todo tipo de informação do nosso sistema familiar. E nós vamos tomando informações como se elas fossem verdade, até que algo desmistifica. A constelação vem desmistificar muitas informações. Então, aquela informação estava no inconsciente daquela moça, de que a família deles tinha incesto. Ali, junto com aquela mulher, ela pôde perdoar, ela pôde reviver e nunca mais. Eu tenho contato com essa moça até hoje. Ela falou, nunca mais, nem tive medo de andar sozinha, eu tinha medo de andar sozinha. Quando ia viajar, eu sempre escolhia prédios com porteiro, eu morria de medo de ser abusada. Ela falou, tudo isso foi curado naquela constelação. Então, para mim, foi algo chocante. Contando, eu já me arrepiei aqui. E hoje a epigenética já mostra muita coisa, né? Você foi falando, eu lembrei do livro O Corpo Guarda as Marcas mesmo, que fala dessa troca de células, né, entre mãe e filho, as informações que estão no nosso DNA. Então, não são as informações apenas biológicas. Né? A microfisioterapia diz isso, né? E você fala assim, nossa, não é possível, né? Tá tudo guardadinho. É que a gente não acessa, né? Você falou até de sonho, eu fui fazer também um curso para entender mais a parte da física quântica em relação à constelação. E durante o curso, eu sonhei que eu estava afogando, eu e mais 3 pessoas dentro do carro, e alguém vinha e me salvava. E eu fiquei com aquilo mesmo, foi tão real, eu fiquei incomodada. E eu, nessa questão de... Eu não conheço muito a história da minha família, porque eu sou a caçula, né? E eu fui perguntar para um tio,
né, que eu sabia que a minha avó tinha sofrido, e era exatamente o acidente. Eu, no lugar da minha avó, eram 3 pessoas que estavam no carro, foi um homem que salvou a minha avó, que foi o filho dela, né, foi meu tio. Eu falei, caracas, eu sonhei com um acidente e eu nem tinha nascido ainda, né? Então, assim, são lugares que se a gente for tentar explicar certinho, é passível de dúvida, né? Tá tudo bem. Mas quando você vive, né? Eu não sei nem explicar, eu ouço muito isso dos pacientes, eu não sei nem explicar, eu só sei que eu fiz e o negócio aconteceu, né? Sim. E o quão profundo isso faz com que você não largue, então, a constelação, né? Para poder tentar, você só psicóloga. E o que te faz hoje, né? Unir essas duas, e a gente sabe que você também é cristã, tem mais uma espiritualidade ainda, né? Como que você maneja todos esses 3, né, diante das dificuldades como conselho, né? Não que a gente vai falar de conselho, mas assim, nesse lugar, as dificuldades. Como que você foi integrando isso, né? Para as pessoas entenderem assim, que não precisa ter medo, que é um lugar, então vamos lá, atrás da informação, mas para que as pessoas saibam quem procurar, né? A constelação, ela não é uma brincadeira, não é uma tirada de sorte. A Terra fala muito assim, quem não constelar, tem pessoas que a gente não deve também mexer, a gente tem que saber com quem a gente está constelando, né? Como que você foi integrando tudo isso na sua carreira? Eu não descarto, assim, hipótese alguma, que a psicologia é o que contribui muito para mim, porque o conhecimento da psicologia né, é um conhecimento que não tem como... eu não dissocio a Damares da psicóloga, né? A Damares é a psicóloga é a Damares. Então, eu sempre levei o conselho com muita seriedade, né? Eu sou psicóloga, mas quando eu conheci a constelação, e eu quis entender e estudar e praticar a constelação, eu fui entender também que uma vez que o conselho não acolhe a constelação como um instrumento, como uma ferramenta para o psicólogo, então eu fui entender de que forma eu poderia. E aí eu fiz um curso de terapia holística, né, para que eu tivesse, né, mesmo bagagem, carga horária, para me filiar a um sindicato de terapeuta, e eu legalizei a profissão de terapeuta. Então, hoje eu sou psicóloga e sou terapeuta. E eu digo, eu não faço constelação como psicóloga, né? Eu sou psicóloga e eu faço constelação como terapeuta holístico, tá? Eu tenho outros conhecimentos, né, de terapias holísticas e eu faço constelação, né? O paciente de terapia é o paciente de terapia. A pessoa ou, né, o cliente que vem fazer constelação é a pessoa que vem fazer constelação. É claro que dentro da constelação também, eu entendi que você fazer o ato de constelação por si só, se a pessoa é paciente de um outro psicólogo, ou se tudo bem, mas às vezes a pessoa que vem, você precisa também acolher, entender, acompanhar, talvez orientar outra constelação, talvez orientar uma devolutiva dentro de uma outra técnica. Então, eu consigo acolher esse paciente numa outra modalidade, que seria das terapias holísticas. Então, são 2 profissões. A Damares psicóloga e a Damares que é terapeuta holística e consteladora. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Um conhecimento contribui com o outro a nível de conhecimento, que é aquilo que eu disse. Eu não dissocio a Damares, né? A Damares é a mesma. Tá? E a questão da religião, isso sempre foi muito tranquilo para mim, porque eu encontrei na constelação todos os princípios da palavra de Deus, tá? Então, assim, eu sou absolutamente, eu não diria, porque nenhum de nós somos fiel à palavra de Deus, mas eu sou alguém que eu nasci num berço presbiteriano. Eu fui discipulada na infância, então eu sou membro de igreja evangélica desde que nasci, né? Sempre com compromisso, sempre. E quando eu fui conhecer a constelação, assim como eu conheci, eu passei pela psicologia na UEM, né? Então, ali, o teste da fé foi. Né, altíssimo, né? E tudo bem, nada disso arranhou a minha fé. Minha fé é a minha fé, né? Nada tem a ver com os conceitos da ciência, né? E a constelação não foi diferente, Porém, a constelação, diferente da psicologia, porque a psicologia, pelo menos onde eu estudei, ela questiona muito Deus, né? A constelação, não. Em momento algum houve questionamentos, ela veio somar com os princípios que eu já conhecia, que eu já praticava e que eu tenho para mim como princípios, né? A constelação é baseada em 3 princípios, que é o pertencimento, né? Você vê a Bíblia o tempo todo falando de pertencimento, de estar junto, né? A questão da hierarquia, né? O próprio Deus, né? As orações, Deus de Jacó, Deus de Isaac, assim,
a reverência da hierarquia, dos antepassados. A Bíblia é uma Bíblia de antepassados, ela fala disso, a história é fantástica, né? As repetições de padrão estão todas na Bíblia, né? Jacó mentiu, Isaac mentiu, né? E assim, pelo contrário, né? Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, na sequência, né? Então, assim, são repetições de padrão e tá tudo bem, a gente trata essas repetições de padrão. Então, a constelação, em momento algum, ela mexeu com a minha fé. Ela não é religião, ela é uma ciência e é bem tranquilo para mim. E até se a gente for parar para pensar, fortalece a nossa fé, né? Porque você vive, você experimenta, você se cura, há um lugar de esperança, há um lugar de cura, existe um lugar que não que nos promete, mas assim, que é possível alcançar uma vida melhor, né? Então, quando você vive a constelação, é impossível, pelo menos na minha concepção, é impossível a sua fé não se fortalecer, porque você vive uma vida melhor. Você vive uma vida mais curada, e não é isso que promete a Bíblia, né? Tipo, uma vida em abundância, tá todo mundo vivendo. Sim. Mas nem todo mundo está vivendo em abundância, né? Ou melhor, tem bastante gente sobrevivendo. Exatamente. Nem todo mundo né? está vivendo a vida, né? Uhum. E já que você citou... Até porque, Tati, só para ressaltar, a constelação, ela é para tratamento emocional. Constelação não é espiritual. Tem gente que fala que a constelação é espiritual, Perfeito. tá? Se alguém diz isso... Essa Tudo pessoa, bem. então, sustente isso. Eu sustento que a constelação é emocional. Ela trabalha na psique, ela trabalha na alma, ela trabalha em pensamentos e sentimentos e vivências, né? Não é nada espiritual, né? As questões espirituais a pessoa vai tratar lá com a religião, com a crença, com a fé dela. Perfeito. Porque é onde a gente cai nesse lugar onde a constelação é uma terra sem lei, né? Livre, né? Todo mundo faz do jeito que quer, da forma que quer. Tem alguns estudos, né, que falam da constelação do espírito por conta, né, do finalzinho da vida de Hering ali, só que eu mesmo, né, eu gosto da raiz, né, onde tudo... É porque é ordem, né? A própria constelação fala sobre a ordem. Então, a gente não... o que é fora de ordem é desordem, né? Então, é melhor trabalhar com ordem, que é mais significativo, né? Sim. E já que você citou, então, o ciclo de repetição, né? Eu percebo que nos atendimentos, no acompanhamento com as mulheres, isso aparece em peso, né? Mulheres precisando quebrar ciclos, tanto familiares, mãe, né? Casadas com os pais, né? Ou não dando esses lugares. E também nos relacionamentos amorosos, né? O ciclo de repetição, as mulheres falam, tem um dedo podre, parece que não tem homem, que preste, esse lugar que se repete, né? Fala um pouquinho pra gente como é esse ciclo de repetição, segundo a constelação, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Então, a constelação, ela trabalha com informação. Então, pensa na nuvem do celular, na nuvem que a gente compra, né? Alguém muito inteligente foi lá e sistematizou a nuvem. Mas a nuvem nada mais é do que o meio, o espaço. Toda a informação está aqui, no meio, no espaço. O meu inconsciente, quando ele não sabe o que fazer, ele busca a informação. Qual a informação que ele busca? Dos Lisboas de Oliveira, da Maris Lisboa de Oliveira. Ele busca a informação do Lisboa de Oliveira. E ele vai encontrar lá o quê? As repetições de padrão. Tá? E ele vai fazer o quê? Fazer o meu corpo repetir. Por quê? Porque por pertencimento. Eu pertenço aos Lisboa de Oliveira, logo eu vou repetir o padrão dos Lisboa de Oliveira, tá? Aquela questão, assim, bem, né, básica, mas que a gente carrega como informação do nosso sistema, a neta que vê a mãe serrando o pernil para colocar na forma e assar. E diz assim, por que você está serrando isso? Ela fala, sei lá, a avó fazia. Ela vai lá na avó, a avó fala, sei lá, a bisa fazia. Chega na bisa, ela fala assim, porque vocês são tudo idiotas, otárias, porque o meu forno era pequeno e minha forma era pequena. E eu cortei, era o que tinha. Agora vocês têm forno grande, forma grande, ficam encerrando, ninguém me perguntou. Então a gente repete padrão meramente por repetir. E é tão interessante... O quanto é desconfortável a gente quebrar o padrão, Tati, né? Então, eu vou fazer aqui, né? Se você faz isso, qual é o teu polegar que ficou por cima? Esse, correto? Direito. O direito. Se eu faço isso, está desconfortável. Não tem certo nem errado, mas é desconfortável. Quando eu quebro um mero padrão da forma de... A pessoa de casa pode fazer, você depois pode fazer... Se a gente quebrar o padrão meramente de como cruzamos as mãos ou como batemos palma, se você for bater palma da forma, é desconfortável, porque nós carregamos o padrão familiar, e são N padrões. Na minha família tem um padrão que se repete, que é raro se repetir, mas tem por aí, que é o padrão de solteirice. Eu tenho, eu sei de histórias lá para trás, mas eu tenho tias avós que nunca casaram, eu tenho irmãs. Eu tenho 2 irmãs que nunca se casaram, namoraram e nunca se casaram. E eu fiz uma constelação para não repetir o padrão na minha filha.
Porque, né, minha Sim. filha foi namorar a primeira vez, ela tinha 21 anos. Eu falei, eu vou fazer uma constelação para isso, para não repetir padrão de solteirice. Tem, sabe? E tem dos dois lados da família da minha mãe, porque uma família não vai procurar outra por acaso, né? Tem repetição de padrão de solteirice, é algo, mas tem. Tem repetição de padrão de filhos fora do casamento, tem repetição de padrão de alcoolismo, tem repetição. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele busca informação para pertencer. Então, se os Lisboa de Oliveira são assim, eu vou repetir isso, isso me dá uma garantia de pertencimento, ainda que com dor e sofrimento. E o cérebro também, ele repete aquilo que é familiar. Isso. Então, assim, o cérebro ele aprendeu e, como você bem colocou, a palavra informação. Então, qual é a informação que o cérebro tem? É essa, é dessa família, não é da família Silva, é dessa família. Então, ele vai buscar sempre aquilo que é familiar, porque ele traz uma sensação de segurança, que é um instinto de sobrevivência pela neurociência, né? Sim. E aí, quebrar, como você colocou, até lembrei que quando eu fui quebrar o meu padrão, né, de sair da casa da minha mãe com 35 anos, eu fiquei dormindo de luz acesa durante 3 meses. Assim, o que tem a ver? Nada a ver, mas a sensação, né, que é o desconforto, o morar sozinha, sempre a casa era muito cheia, sempre eu tinha que ceder os lugares dentro da minha casa. Então, ter o meu lugar, eu falei assim, nossa, a casa é minha. Eu lembro que um dia eu peguei o garfo e falei assim, nossa, esse garfo é meu, eu nunca tive um garfo, esse, né? Eu nem sei viver desse lugar. Então, foi muito, assim, aproximação sucessiva que a gente fala, né? Foi muito aos pouquinhos, repetindo e associando uma sensação agradável, né? E até quando eu te procurei, que a gente foi fazer a constelação, que eu falei pro meu esposo também fazer, porque nós dois éramos divorciados, né? A gente queria começar o casamento de uma forma, quebrar os padrões, né? De divórcio, da dificuldade de se relacionar, né? E também da infertilidade, né? Então, quando a gente quebra, entra nesse lugar de uma informação nova para o cérebro, é uma informação nova também, né, que a gente está colocando nesse sistema e vai ser desconfortável, né? Sim. Porque as pessoas pensam assim, então eu vou fazer constelação, vai ficar tudo bem, o negócio vai ficar lindo, maravilhoso, que entra até nesse preconceito de ser místico, né? Não é místico. E tem essa experiência e às vezes a experiência vai ser desagradável, né? A importância desse acompanhamento que você colocou aí, né? Que tem que acompanhar, tem que acolher, tem que ver de alguma forma o que a pessoa também precisa numa pós-constelação. Cuidar, né? com quem faz. É isso. Cuidar com quem você procura para fazer constelação. Porque hoje tem muito cursinho aí online, que você faz, né, 5 horas, você é a consteladora, né? E não é, né? Muita prática, né? Aí uma das coisas do curso que você proporciona pra gente é isso, né? Que você faz a gente praticar, né? Isso. A vontade para que a gente possa, então, saber o que a gente está fazendo, né? E aí, pensando, né, nesse lugar espiritual também, queria que você contasse um pouquinho, né, tipo assim, qual que é o seu testemunho, né, já que você é uma mulher cristã, linda, maravilhosa, assim, o que você gostaria de pontuar, de ensinar espiritualmente para nós também? Relacionada à constelação? Não, a espiritualidade, né, você é uma pessoa cristã, então, assim, qual é o testemunho que essa pessoa cristã carrega? Bom, o meu testemunho de pessoa cristã, assim, não vivo sem Deus. Se alguém consegue viver sem Deus, tudo bem para ela. Eu não consigo. Eu me lembro, assim, que na adolescência da minha filha, ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu tenho uma pergunta para te fazer e eu acho que você não vai gostar da pergunta. Eu falei para ela, falei assim, tá tudo certo, pode me perguntar. Ela falou assim, mãe, como que você sabe que Deus existe? Eu falei para ela, falei assim, Júlia, por todas as experiências que eu já vivi com Deus. Então, Deus para mim é alguém que esteve sempre ali, ao meu alcance, do meu lado, né? Então eu venho desse, né? Eu não tenho aquele testemunho de que, né? De Paulo, que uma luz, assim. né? Que uma luz cruzou meu caminho. Não, eu fui, como eu disse, né? Eu fui discipulada na infância pelo meu pai. Talvez a primeira leitura que eu ouvi na minha vida foi da Bíblia, né? Tinha Bíblia infantil, tinha Bíblia adulta, tinha na minha casa. Então assim, eu fui e eu tenho essa dependência de Deus, eu tenho certeza absoluta que nunca foi ciência, que nunca foi sorte, que sempre foi Deus, né? Também tenho o temor diante de Deus de colocar minha vida profissional, pedir a Deus por mim, que o Espírito Santo me conduza, que Deus me oriente, pedir a Deus pelos meus pacientes, ainda que respeitando totalmente a fé deles. Mas a minha fé é de pedir a Deus esse cuidado, né? E eu penso assim que até aqui, né? Até que Deus me permitiu viver essa fé de forma até aqui inabalável, né? Eu disse, eu passei pela UEM, né? E continuei crente, vamos dizer assim, né? E não é a ciência, não é a constelação não mexeu com isso, mas eu vejo assim que
todas as questões que eu enfrentei, ainda que psicóloga, a separação, né? Ainda que conhecendo a constelação, Deus sempre foi para mim o meu maior amparo, o meu maior socorro. Deus sempre foi para mim. Você sempre se sentiu Meu ele porto presente. seguro. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acordo né, meu primeiro bom dia é para Deus, né? Então, essa caminhada, né, que muitas vezes as pessoas me veem uma caminhada de psicólogo de sucesso, de 32 anos, sem sombra de dúvida, essa caminhada não é minha, essa caminhada é de Deus, né? Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas alguém que Deus usa, e eu vejo que o fato, né, eu crer que Deus não vai me permitir, Ele não vai me permitir errar com as pessoas, é que dá o resultado também na vida das pessoas. É o temor que eu tenho de Deus. Cada pessoa que senta diante de mim, eu penso que entre eu e essa pessoa está Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu disse, eu gosto de pessoas mais do que animais e plantas, mas eu vejo nas pessoas a imagem e semelhança de Deus. Eu cuido de pessoas com temor e tremor diante de Deus, e eu vou responder por elas. Eu sei disso. Olha só, você me fez pensar aqui quando você fala assim, não tenho aquele testemunho. Eu acho que sentir amada por Deus é um baita de um testemunho, porque se a gente olha hoje, e eu ouço de pessoas assim, né, Deus não me abençoa, Deus não me ama. Então, assim, sentir esse amor é poder dizer assim, Deus te ama, Deus existe, Deus está presente, ainda que seja até no silêncio dele, existe amor, né? É que às vezes na nossa humanidade a gente quer o que Deus tem para nos proporcionar e não quem Deus é, né? Eu falo muito até a questão de ser mãe, né? Até quando eu fui fazer a constelação da infertilidade. Não era porque eu queria, assim, não, eu tenho o direito de ser mãe, eu quero ser mãe. Eu ia amar Deus. Se eu não fosse mãe, se eu não tivesse, né, o Eliel, eu ia continuar amando Deus, porque quando eu olho para ele e vejo quem ele é, eu vejo essa presença que esteve comigo desde sempre, né? Esse lugar de que eu sempre me sentia amada e sempre sentia a presença de Deus. Ainda que no silêncio, porque às vezes, né, às vezes o céu fica de bronze, como diz a Bíblia, a gente olha e fala, Deus, né, preciso de uma respostazinha. Mas eu acho que esse testemunho de que esse amor, ele é palpável, ele dá pra gente sentir, dá pra gente firmar, né, se firmar nesse amor, que ele não é instável, não é um amor que ora nos ama e ora nos pune. Não, ele nos corrige, mas nos corrige em amor, né? Acho que isso é um baita de um testemunho diante de tudo que a gente tá vivendo como sociedade aí, né? Eu nunca tive dúvida do amor de Deus, tá? Tati, assim, tem uma música, né, que do Inário Presbiteriano, que fala assim, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei o porquê de Deus o amor, né, o amor de Deus a mim se revelou, mas que se revelou, isso sem sombra de dúvida. Eu não tive, não tenho dúvidas, assim, do cuidado de Deus. Entra a pandemia, Deus vai cuidar de mim, você entendeu? Entra a crise, sei lá, do país, Deus vai cuidar de mim. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eles trazem a queixa da crise, da dor, do sofrimento, eu falo assim, olha, então vamos pensar na ciência. A ciência, né, da história e da estatística diz que até aqui Deus cuidou. Então, a minha história e a estatística na minha vida diz que até aqui Deus cuidou. Então, eu não tenho dúvida desse amor de Deus, desse cuidado de Deus, e que se algo acontecer, né, eu sempre digo para Deus assim, Deus, para além do que eu quero, faça a tua vontade, porque a tua vontade é melhor que a minha. Né? Para além do que eu quero, porque às vezes eu quero algo, mas para além do que eu quero, faça a tua vontade porque é melhor do que a minha. Seja lá o que tenha acontecido na minha vida, né? Mas tudo culminou na vontade de Deus, então tá tudo certo. Eu também falo que para mim, Deus nunca senta no banco dos réus, né? Deus sabe o que ele está fazendo, independente de. Teve um paciente que me perguntou assim, por que você acredita tanto em Deus assim, né? Porque é perceptível que você tem uma fé forte, né? Eu falei assim, porque eu conheço Deus das minhas experiências. Isso. Não é assim, eu conheço o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, eu conheço o Deus da Tati, que sempre esteve comigo, né? Então, essa presença é um baita de um testemunho, né? A gente poder dizer que ele está. Isso não quer dizer que nós tivemos vida maravilhosa, não tivemos, né? Foi tudo perfeito, né? Somos divorciadas, passamos por algumas dificuldades em questão de relacionamento, repetimos padrão, nos decepcionamos, adoecemos também fisicamente, mas isso não quer dizer que Deus está nos punindo, que Deus é mau, né? Ele está nos acompanhando em todo esse processo de dor, né? Mas que bom, isso é algo que
acho que o mundo precisa, né? Conhecer um pouquinho esse amor que é presente, né? E foi, Tati, a resposta suficiente para minha filha quando ela fez a pergunta. Eu falei, Júlia, Legal. né? Eu tenho certeza de Deus, existe, que Ele é Deus para mim pelas minhas experiências. Ela olhou para mim e falou assim: então tá bom, mãe, então eu também consigo acreditar nele pelas minhas experiências. Ai. Né? E até Então, instiga ela a ter experiência, né? é uma resposta Experiência, suficiente, né? Legal. É muito uma bom. resposta suficiente àquilo que eu vivi com Deus. E é o exemplo, né? É real. As real. crianças, os nossos filhos vão aprender com aquilo que a gente vive, não com aquilo que a gente fala, né? Neurônios espelhos até, né? Sim. Muito bom. E para a gente fechar, queria fazer a perguntinha do podcast, né? Sobre a mente mente. O que você percebe que a sua mente mentiu e que hoje, quando você olha para sua história, você falava, nossa, eu acreditava nisso fielmente e hoje eu percebo, né? Que não era dessa forma, que é diferente, que pode ser diferente a minha vida, né? O que a sua mente mentiu para você no contexto da sua vida? Penso que a maior mentira da minha mente para mim foi a crença do não merecimento, né? E a crença da não permissão. Então, isso aqui não é permitido, né? Sendo que é aquilo que eu te falei, né? Para mim sempre foi, eu sempre fui uma pessoa, procurei ser, né? É uma pessoa muito honesta, muito íntegra, muito, então assim, né? A crença do não merecimento, eu tenho que fazer para merecer. Eu não mereço se eu não fizer, entendeu? Então, quando as pessoas me ofereciam coisa, eu pensava, mas eu não fiz nada para merecer, então a recusa do receber, né? Eu não sou digna de receber, eu tenho que fazer para merecer. O ganhar o dinheiro somente pelo trabalho, né? Hoje eu tenho investimentos dos quais eu não trabalho, não faço nada e o dinheiro está lá caindo, né? Então, mas eu fui aprender isso com a constelação, né? A questão do merecimento, a questão de que eu não preciso fazer para merecer. Eu existo, né? Eu, enquanto pessoa, tenho merecimento. Então, eu acho que a maior mentira, né, que a mente mentiu é que eu tinha que fazer. Teria que ser fruto do meu trabalho, teria que ser fruto de esforço, eu teria que dar alguma coisa para receber. E hoje eu recebo. O universo pode me dar, Deus pode me dar. Estou recebendo. Deus, Estou filha tá recebendo, pronta. né? E pegando um pouquinho o contexto só das mulheres, tem alguma crença, né, alguma mentira que o seu cérebro te contava sobre relacionamento amoroso, né? Como a gente já passou por um casamento, assim, tinha uma coisa que a sua cabeça ficava pensando em relação, assim, viver um casamento bom, um relacionamento estável? Que talvez assim sua cabeça ficava assim, será, né? Tinha alguma dúvida, alguma mentira? Eu sempre tive essa dúvida, né? Até quando eu me separei, eu tive a seguinte conversa com Deus, né? Não conhecia a seguinte conversa com Deus. Falei, Deus, então tá bom. Porque eu tive namoros fracassados e tive um casamento que não deu certo, né? Não vou dizer que não foi fracassado, mas não deu certo, né? Esse casamento foi interrompido. Quando eu me separei, passou um tempo, eu tive a seguinte conversa com Deus, Tati, na mente, né? Minha mente, né? Eu disse assim, Deus, então tá bom. Então eu entendi, Deus não tinha falado nada disso. Eu entendi que o amor não é para mim. Então, eu entendi que eu sou uma pessoa capaz de ganhar dinheiro, eu fiz sucesso, eu sou reconhecida na minha profissão, eu sou uma pessoa que as pessoas elogiam, eu sou uma boa mãe, mas eu entendi que o amor não é para mim, então tá tudo certo. Se o senhor não quer me dar um amor e eu não sou a pessoa que vou ter esse amor, tá tudo certo, então eu também, né, vou continuar aqui, vou cuidar da minha filha, vou viver, vou seguir a vida, né? E aí eu penso assim, que estupidez que eu falei para Deus naquele momento, né? A sorte que Deus não me ouve, né? Não é sempre que ele me ouve, né? E com a constelação, a partir daquela constelação onde a consteladora me disse, olha, você tem uma lealdade ao teu pai, e se isso não for quebrado e tratado, nunca vai haver, né? Então, assim, não era, na verdade, uma verdade sobre que eu não ia, eu sempre ia estar impedindo alguém que eu pudesse amar, porque essa pessoa iria ser para mim uma traição para o meu pai. Eu estaria traindo meu pai se eu amasse alguém, se eu conhecesse alguém que fosse melhor ou tão bom ou com tantas qualidades, né? Então, assim, foi uma grande mentira que foi desmistificado com a constelação. Eu fui entendendo, hoje eu sou casada, você conhece o meu marido e eu me sinto absolutamente amada, né? Eu de vez em quando eu brinco assim, Deus, o senhor brincou com a minha cara, né? Mas não foi, né? Fui eu quem brinquei né, em acreditar naquilo que não era necessário acreditar. Então a gente acredita que não é pra gente, a gente acredita, né? Homens não prestam, que são as informações que chegaram até nós. Não, gente, o homem presta sim, tem homens muito bons, tem casamentos muito bons, né? E só que você precisa
tratar o teu emocional para chegar Quebrar nisso. os ciclos de repetições Isso, também, né? isso. E é legal porque, assim, eu vejo muito as mulheres, ouço, né, as mulheres falando isso, né? Ah, eu vou ficar sozinha mesmo. Ai, não, não é pra mim. Homem não existe, assim. Eu falo, olha pra mim, né? Eu também já estive no seu lugar e hoje eu posso te dizer com a minha vida. Homem bom existe, honesto existe, fiel existe. Eu sou casada com um. E não é possível que o meu marido seja o único homem da face da terra que é assim. Ou nosso, te digo né? que não é. Né? E é muito bom, porque eu lembro que nas dúvidas, até assim, questão da endometriose, eu buscava vídeos, né? Até a intenção do podcast é isso, né? Eu buscava vídeos para falar assim, nossa, quantas mulheres engravidaram tendo endometriose? Ou tomando a medicação que eu tomava? Quantos relacionamentos saudáveis existem? Eu ficava buscando para tentar alimentar a minha fé, né? Aumentar a estatística. Né? E é tão bom hoje, porque quando a gente se cura, acho que ressoa, né? Nossa cena ressoa com pessoas curadas, né? Então, assim, eu posso me relacionar e ver pessoas se relacionando também de forma saudável. Isso existe, isso é possível, né? A partir do momento que você se cura, as pessoas também vão cruzando o seu caminho de acordo com o que está no seu sistema, né? Então, pessoas machucadas cruzam caminhos de pessoas machucadas. Sim. Pessoas curadas cruzam caminhos de pessoas curadas, né? Mas muito bom. Então, obrigada por ter compartilhado. E eu devo dizer, Tati, para encerrar, que assim, mesmo sendo psicóloga, mesmo tendo feito terapia, mesmo a psicologia tendo me ajudado, o que eu encontrei na constelação, eu não encontrei em nenhum outro. Não, eu estou falando emocionalmente, não em Deus, nem, né? Mas assim, emocionalmente, o que eu encontrei na constelação, eu não encontrei em nenhum outro lugar. É por isso que eu me posicionei profissionalmente, né? Porque não adianta quantas vezes eu fui para uma terapia e falei de tudo isso, mas falar trazia o alívio, mas não mudava aqui dentro. E quando eu fui fazer, né, eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente foi fazer a constelação presencial, né, e meu marido foi, eu falei, você vai, e você vai fazer também, né? Ele, tá, eu vou assistir a sua, né? E quantas coisas apareceram ali que eu falei, meu Deus do céu, impossível você viver aquilo e sair a mesma pessoa. Não tem, porque é uma experiência, é uma vivência. Eu falei, não. Aí, assim, não desmerecendo a psicologia, mas a psicologia ficou um pouquinho pequenininha para mim, né? Eu falo que eu subi no topo da montanha, cheguei no topo da montanha, eu vi uma montanha maior ainda. Eu falei, mas foi necessário subir nessa montanha para me ver a maior, né? Sim. Então, olhar para esse lugar da vivência da constelação transforma as nossas emoções, a nossa vida, a nossa perspectiva de vida, o olhar para o futuro. Eu diria que muitas vezes a psicologia ela também é um instrumento para levar a pessoa a estar pronto para a constelação. Ah, é verdade, com certeza. Então não dá para negar a psicologia, nem não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que para mim, Damares, a psicologia tratou muitas coisas, mas eu fui ver muitas mudanças com a constelação. Já tinha uma base, mas na constelação aconteceram mudanças que eu olho e eu vejo divisor de águas. Eu também. Ressoamos nisso. Mas então tá, Ana Maris, muito obrigada por você ter compartilhado tudo isso, né? Eu acredito que da mesma forma que isso me impacta, né? Acredito que vai impactar muitas mulheres. Com certeza. E que, né, você continue esse caminho lindo, sendo essa profissional incrível, né? Você é que eu recorro quando eu preciso fazer a constelação, né? Então, assim, é um lugar de segurança, é um lugar de acolhimento, né? Muito obrigada. E continuamos juntas aí nesse caminhar futuro. Eu que agradeço, Tati. Eu agradeço a você, agradeço, né, as pessoas que irão assistir, né? Estamos à disposição para esclarecer dúvidas sobre isso. Perfeito. Muito obrigada, foi um grande privilégio para mim ter você como aluna e estar aqui na entrevista. Muito bom. Ok, agora é o finalzinho, né? Que vamos destravar, vamos lá. Esse é mais um corte? Não, esse é o final do podcast. Tá. Hoje nós recebemos aqui, falamos sobre assunto. Para você ver mais assuntos como esse, destravar. Eu vou ter que fazer um videozinho assim, ó, aqui, ó. Eu instalei um aplicativo no celular que você lê, né? Aí não. Isso, esse negócio aí. Se você mandar os textos pra mim toda vez, a gente fica levando. Então faz eu sofrer menos, né, Vitor? Por favor. Se você tiver, sempre me mandar sempre os textinhos antes da gravação, a gente faz um teleprompter pra você só ler. Tá, então tá. A gente não tem ele aqui agora? Então. O meu manifesto que a Fabiola fez, ela fez com isso aí. Por isso que eu falei toda linda, maravilhosa, daquele jeito, né? Falei assim, ela falou, amiga, tem um aplicativo, baixa lá, que daí você faz os seus vídeos na internet. Assim. Então tá. A próxima vez, pelo amor de Deus. Então tá, esse foi mais um episódio do podcast, A Mente Mente. Se você gostou, curte, compartilha e ativa o sininho para que você receba as informações do próximo episódio.
Vou travar 3 vezes, mas vamos lá. Não, peraí, tá. Pode gravar? Esse foi mais um episódio do podcast A Mente Mente. Se você gostou, curte, compartilhe, já ativa o sininho para que você fique por dentro do próximo episódio. E se você se identificou de alguma forma com a fala, com a história, com a neurociência, com a constelação, com a saúde mental, esse é o canal que você vai encontrar as respostas para as suas dores, para as suas dúvidas e também aí para conhecer a constelação sistêmica familiar, porque não é bruxaria.